Obrigado, irmãos. Podeis assentar-vos. Eu agradeço imensamente a saudação de bem-vindo que os irmãos me dirigiram, a mim, a minha esposa e a minha filha. Amém. E vos saúdo com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Eu estou feliz esta noite. Estou feliz porque estou na casa do Senhor. Este lugar aqui não é um lugar comum. É o lugar mais importante daqui deste bairro, é esta casa. Porque aqui é a casa onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Estou feliz também por ter conhecido o pastor Reinaldo. Deus abençoe o senhor, irmão. Lhe coroe com muito êxito nesse ministério, que é de acordo com o que o profeta Daniel fala, no capítulo 12, o versículo 4, um ministério que reserva um lugar para que aqueles que ensinam a justiça refujam como astros eternamente no dia que Jesus arrebatar sua igreja. Então não é pouca coisa. Nós somos condutores de almas. E também estou feliz porque contemplo os irmãos aqui que na idade provecta, cheios de experiência, continuam firmes na sua decisão de seguirem e louvarem a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, é algo muito glorioso e é para cima. É a única marcha que é sempre ascendente, é para o alto. E a força que nós devemos ter para seguir essa carreira, ela não é física, ela é espiritual. E é por isso que a obra de Deus não é feita nem por jovens, nem por velhos, nem por adolescentes. Ela é feita por pessoas consagradas que confiam no Senhor. E o profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor, os velhos se correrão e não se cansarão. Os jovens certamente cairão e se fatigarão e cairão, mas os que esperam no Senhor correrão sem se cansar, subirão para as alturas, voarão como águias. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Eu estava pensando quando preparava, meditava nesta palavra que fui escalado para falar, como Deus gosta de trabalhar com aparentemente contraditório, né, irmãos? Deus gosta muito de velhos. E é por isso que eu estou feliz em estar envelhecendo, né? Deus, ele chamou Abraão com 75 anos, a Sara com 65. Eles eram estéreis, ela era estéril, não tinha filho. O herdeiro dele era um sobrinho ambicioso que não queria nada com Deus, perseguiu o tio na sua jornada para ficar de olho no que ele tinha. E Deus com 100 anos fez Abraão pai, Sara com 90 e o Abraão com 100, abraçando um filho da velhice, o Isaque. O Isaque, por sua vez, casou com uma moça que era estéril. E a Bíblia registra o primeiro caso de cura divina. Foi a esterilidade de Rebeca, que teve a maior gestação do mundo. Ela gestou 2 nações. E o nosso Deus continua assim, trabalhando com o contraditório para confundir, usando as coisas que não são para confundir as que são, porque Ele é o Deus de milagres. Agora os irmãos imaginem o Moisés. Deus preparou ele 80 anos para usar 40. Para cada ano de preparação, Deus usou ele 6 meses. Primeiro, tomou providências para que ele não naufragasse dentro daquela arca de vime que sua mãe fez. Depois, mandou a filha do faraó ajuntar o menino e ainda assalariar a mãe para criar, porque aquele menino nasceu num momento em que estava decretado um genocídio masculino das crianças. O diabo queria destruir aquela semente porque sabia que dele viria Jesus. E mandou preservar só as mulheres, porque as mulheres satisfariam os baixos instintos daquele rei totalitário. E Deus mandou a própria filha dele criar o Moisés, e o Moisés foi criado em toda a ciência do Egito.
estudou até os 40 anos e com 40 anos ele era herdeiro do trono do Egito. Ele era general, ele era médico, matemático, astrônomo, advogado, filósofo. Ele era formado em toda a ciência do Egito, e quando ele pensou com tudo aquilo, que ele era o homem que tinha todos os diplomas para libertar o povo de Israel, Deus botou ele num brete, como diz o gaúcho. Não é com diploma que se faz a obra de Deus, é com consagração. Vai para o deserto, mais 40 anos aprender a ser pastor de ovelha. Depois que ele voltou de lá, pastor de ovelha bem mansinho. Deus, com 80 anos, botou ele na frente da maior empresa que um homem já pode ter feito. Fundaram uma nação, conduzi-la pelo deserto por 40 anos. E ele era o homem mais manso da terra e não entrou na terra prometida porque se violentou um dia. E em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha. Irmãos queridos, não podemos ferir a rocha já foi ferida no Calvário. Fala com ela. E agora, irmãos, Deus continua trabalhando com os velhos e nós vamos... Não é velho não, Dino. São pessoas com juventude acumulada, experiência na vida e que têm a força e o vigor celeste. Então eu convido os irmãos para abrirmos nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 14, e fazermos a leitura apenas do versículo 11. Josué, capítulo 14 e versículo 11. Diz assim, aquele general Caleb, se apresentando ao general Josué, o maior general de toda a história da humanidade. Todas as escolas de comando e Estado-Maior dos exércitos de todo o mundo estudam Josué e todos são unânimes em afirmar que até hoje não surgiu um general melhor que ele no mundo. Porque ele fez o curso dele de oficial e de comando de Estado-Maior na escola de Deus. Então diz assim a palavra: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Dá-lhe agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. É interessante a história de Caleb. Quando o Moisés estava fugindo para o deserto, porque havia matado um egípcio, e o faraó descobriu tudo e queria matá-lo. Naquele período, duas pessoas importantes da história de Israel estavam nascendo: Josué e Caleb. O Josué, o nome dele era Oséias, era filho de Num, da tribo de Efraim. E Josué quer dizer ungido. Ele nasceu num ambiente de escravidão. Ele e o Caleb, eles eram fortes fisicamente e provaram o lado amargo da escravidão. O Egito era a maior potência da terra na época. Eles dominavam a matemática como ninguém. É daquela época que se descobriu a álgebra. E eles faziam grandes obras de infraestrutura baseada em cálculos matemáticos e toda a mão de obra era escrava. E aí, a Bíblia não diz, mas eu creio que o Josué e o Caleb puxaram muita pedra para construir pirâmides e edifícios. E eu creio que muitas vezes eles provaram o látigo do feitor, que os espancava por maldade, mas com o intuito de ter maior produtividade. E talvez muitas vezes eles choraram e se angustiaram, e talvez nos momentos de folga pensassem: nós somos descendência de Abraão, temos uma promessa de Deus, quando será a nossa libertação? Eles não tinham alma de escravo.
Eles estavam na escravidão por uma questão circunstancial, mas ansiavam pela liberdade. Aleluia! A liberdade que vem de Deus. Glória a Deus, aleluia! E eles não sabiam de nada do futuro, porque Deus, irmãos, Ele é soberano. Ele não nos deve satisfação de nada. Ele sabe o que tem que fazer, faz na hora certa, e no momento exato Ele coloca as peças no lugar, e Ele requer apenas obediência. E quando o Moisés estava lá no deserto, já fazia 40 anos, já tinha até esquecido que ele queria um dia libertar Israel. E ele estava lá no deserto apacentando as ovelhas, e de repente ele olha assim, tem uma árvore que a Bíblia chama de sarça. Ela é da família do nosso cinamomo. E os irmãos que são daqui do Rio Grande do Sul sabem que o cinamomo no verão, ele emite uma resina. E aquela resina vai aquecendo, e chega um momento que os bombeiros chamam ponto de fulgor. Ela atinge uma temperatura que a chama surge automaticamente. Sem o concurso de um fósforo ou de um agente externo, surge a chama e queima toda a árvore. E o Moisés deve ter visto muitas vezes a sarça queimando. Mas aquela chamou a atenção dele porque ela queimava e não se extinguia. É assim o fogo do Espírito Santo. Ele queima só o que tem que queimar. E purifica o vaso. E ele foi lá. Vamos lá ver o que é isso. Isso aí nunca aconteceu. E quando ele se aproximou, ele ouviu a voz de Deus que falou com ele: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque a terra que tu está pisando é santa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu ouvi o gemido do meu povo e vim aqui para libertá-lo. Tu vai lá fazer isso aí agora. Eu, Senhor, já me botaram até a correr de lá. Não, eu não vou. Manda quem tu tem que mandar, mas eu não vou. Não, é tu. Deus chama, irmão. Deus garante. E não fuja do chamado. Porque se tu fugir, as consequências poderão ser bem drásticas. E o Moisés ouviu a voz de Deus: mas Senhor, eles não vão crer em mim quando eu chegar. Deus deu autoridade. Deus dá autoridade, irmão. O que é que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, larga no chão. Se transformou em serpente e fez vários sinais. Mas Senhor, mas eu não sei falar, eu sou ruim. Tá, eu vou te dar uma chance. Aí tá vindo o Arão, teu irmão, ele é bom de papo. Usa ele como teu profeta, mas vai. E o Moisés foi. E nós conhecemos toda essa história. E quando ele chegou lá com a mensagem de libertação, Josué e Caleb vibraram. Chegou a hora de nós sermos livres. Chegou a hora de nós irmos para casa. Não importa o quanto tenhamos que lutar, a liberdade vale mais que tudo. Vamos prestar atenção no Moisés e vamos segui-lo. E Deus fez todos aqueles milagres. Mandou todas aquelas pragas sobre o Egito. E tirou seu povo com mão forte pelo deserto. Irmãos, o deserto é o lugar mais inóspito que existe na terra. Na Operação Tempestade do Deserto, os Estados Unidos prepararam seu exército 6 meses, gastando 500 milhões de dólares por dia em logística, para usar o exército 4 dias numa guerra. Prepararam 6 meses. Durante o dia, a temperatura sobe para 60 graus centígrados, à noite cai para 0 graus centígrados. E é o único lugar que, se o soldado não tiver tecnologia, ele morre nas primeiras horas que entrar lá dentro. E Deus tirou eles exatamente para o deserto. E aí, de dia, quando a temperatura subia para 60 graus centígrados, ia uma nuvem acompanhando eles. Glória a Deus, aleluia. O Paulo diz que aquela nuvem e aquela coluna de fogo era Jesus. A nuvem era um ar-condicionado. Não tinha sol, não tinha calor, era tão bom
tão bom o clima ali, que nem a roupa e o sapato deles envelheceu por 40 anos. De noite, quando aquela temperatura caía para 0 graus centígrados, a nuvem virava uma coluna de fogo. E o povo ia marchando na claridade da luz e bem aquecido, não tinha problema nenhum. A única coisa que eles não podiam fazer era sair da proteção da nuvem ou da coluna. E Deus ia com eles, falando com eles. Mandava o maná, o pão do céu, todos os dias, não passaram fome. Quando tinham sede, mandou falar com a rocha, mandou ferir a rocha, depois mandou falar com a rocha. Quando eles chegaram no lago de Refidim, que é um símbolo das multidões do mundo, aquelas águas amargas, não podiam beber. Moisés lança o lenho na água, ela vai ficar curada. É o símbolo da pregação do evangelho. A multidão precisa do lenho da cruz para botar de lado suas amarguras. E eles foram indo de vitória em vitória. E chegou um momento que o povo começou a murmurar: para onde é que esse Moisés está nos levando? Ele não nos deu uma terra. A mentalidade de escravos. Na igreja às vezes tem essas mentalidades de escravo, a pessoa tomando a ceia com saudade do mundo. Aí aquela mentalidade de escravo, ele não nos deu terras prometidas, ele não nos deu terra que emana leite e mel. Onde é que está as vinhas que ele disse que ia nos dar? Isso aqui é um deserto vil. Só tem esse pão aí que nós temos que comer todos os dias. E nos tirou de lá da beira do Egito, dos rios do Egito, onde nós comíamos pepino à vontade, balde de peixe. Mentalidade de escravo, irmão. Não tem banquete que substitua a liberdade, principalmente a liberdade em Cristo. Aleluia! E começou a murmuração. E o Moisés conduziu o povo em direção ao Mar Vermelho. E de repente, o faraó: o que é que eu fiz? Deixar esse povo embora. Mas onde é que eu estava com a cabeça? Vamos mandar o exército buscar ele. Lá no meio estava o Josué e o Caleb. Aí o povo se desesperou, o Mar Vermelho na frente, o faraó, a retaguarda. E o Moisés: o que é que eu faço, Senhor? Por que tu está clamando a mim, Moisés? Tu é líder, estende a tua vara sobre o Mar Vermelho e manda o povo marchar. E o Mar Vermelho se abriu e o povo passou para o outro lado. E que povinho danado, irmãos. Igual a muitos crentes que hoje, na hora que recebe a bênção, vibram, alegram-se, mas depois que passa, esquece. E quer tratar Deus como um empregado, o trono da graça como um balcão de negócios, onde toma lá da cá. E o Moisés mandou fazer uma patrulha de reconhecimento. Josué mostrando seu talento militar, de estrategista, de tático. O Caleb corajoso, sempre pronto. Faça uma patrulha de reconhecimento, um homem por cada tribo. A patrulha é um dos manuais táticos modernos, a mais completa e perfeita, tem 12 homens. Deus já sabia isso naquela época. Aí eles foram fazer um reconhecimento da terra. A terra manda leite e mel. Mas os homens lá têm um tamanho descomunal. Nós somos como gafanhoto perto deles. Não, vamos lá, vamos voltar para o Egito. Josué e Caleb: não é assim, o nosso Deus vai nos entregar, vamos corajosamente possuir a terra. Houve uma tentativa de apedrejamento. E se não fosse a glória de Deus ter se manifestado, ia ocorrer uma tragédia. E Deus disse: agora 10 vezes vocês já se rebelaram contra mim. Essa geração aqui que saiu do Egito de 20 anos para cima, nenhuma vai entrar na terra prometida. Vão morrer todos no deserto. Só vai entrar Josué e Caleb. E para o Josué e para o Caleb, ele vai ter uma herança especial. Ele vai ganhar um monte. Essa herança aqui é tua, Caleb. É da tua família. Tu pode te apoderar dela. O Caleb tinha 40 anos. E ele saiu todo rico. Deus me deu. E ele, passaram-se 40 anos, irmãos. Deus, na onisciência dele, disse que só Josué e Caleb entrariam naquela terra.
O Moisés e o Arão ainda não tinham transgredido a palavra, transgrediram lá na rocha de Meribá, por se violentarem, se irarem. Em vez de clamarem a misericórdia de Deus, se iraram, feriram uma rocha em vez de falar com ela. Mas chegou um momento que eles cruzaram o Jordão. E o Caleb chega agora com 85 anos. Josué, tu lembra daquele dia? Eu lembro. Naquele dia o Moisés me deu esse monte como herança por ordem de Deus. E ele não disse, agora eu estou com 85 anos, manda um batalhão lá tomar para mim. Ele disse, eu sou tão forte como naquele dia. Eu quero só a tua ordem para ir lá botar a correr aqueles gigantes que estão lá. E ele foi lá e tomou. E a filha dele disse, aqui só tem águas, não tem fonte de água. Aí ele foi para os lados e tomou as águas inferiores e as águas superiores, ou seja, a água inferior é o símbolo da palavra de Deus, que é pregada nos púlpitos. A água superior é a inspiração do Espírito Santo que desce sobre o crente. Ele foi um homem vitorioso, completamente vitorioso. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra de Deus é feita por pessoas chamadas que confiam no Senhor. Não liga para a tua idade. Se Deus te chamou, Ele te garante. E enquanto tu estiver a serviço dEle, e tiver algo para fazer para Ele, e disposição de fazer, tu é imortal. Deus garante tua vida e a tua saúde. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas idosas que se consagraram ao Senhor quando Israel se desviou. Houve aquela separação, Reino do Sul, Reino do Norte. O Jeroboão introduziu a idolatria. Ele havia assumido o trono por profecia de um servo do Senhor chamado Aías, da região de Siló. A Bíblia chama ele de Aías, o Silonita. E o filho de Jeroboão estava passando mal, e ele disse assim para a esposa, vai lá e disfarça. Vai lá e passa a conversa no velho. Ele está cego, não sabe mais quem é tu. É perigoso subestimar a pessoa que está com Deus, irmão, porque a força não é física, é do Espírito Santo. Vai lá e pergunta para ele o que vai ser desse menino. E lá estava o Aías, cego, com quase 100 anos, orando. E Deus falou com ele. E quando aquela mulher chegou, ele disse, entra, mulher de Jeroboão, porque eu tenho duras novas para ti. Por que tu te disfarças assim? Eu sei quem é tu. Deus já me disse, e eu vou te dar a mensagem dele. E olha, tu vai sofrer com o que eu vou te dizer, mas é a pura verdade. E o resultado foi que, quando ela voltava e ao colocar os pés na cidade, ela perdeu seu filho. O único que foi salvo numa multidão dos filhos de Jeroboão. Irmãos, Deus tem cuidado de nós. Ele sabe quem nós somos, Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece nossas limitações, mas nós temos que ter cuidado de estar na presença dEle. Deus não tem peninha de ninguém. Quem tem peninha das pessoas é nós, seres humanos, que não temos condições de fazer nada por alguém. Deus tem misericórdia. Misericórdia com os que se rendem a Ele. Quando Ele chegou lá na casa do Jó, depois de toda a provação, o Jó estava com o corpo coberto de chagas. Tinha ouvido tudo que foi tipo de ofensa daqueles falsos amigos. Deus apareceu para ele. Deus não disse assim, pobrezinho do Jó, tão velhinho e bentinho. Deus disse assim para ele, arruma tua roupa, te cinge e te coloca em pé como homem que eu vou falar contigo. Deus coloca o homem em pé, irmãos, independente da idade. Porque Ele é o dono da obra, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que te garante e o que te sustenta. Quando Ele chamou o Abraão, que o Abraão fez uma obediência parcial a Ele, Deus disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu da terra, mas não saiu da parentela.
levou o pai dele e um sobrinho junto. O pai morreu no caminho e o sobrinho continuou incomodando. E Deus parou de falar com ele. Mas depois que ele, inspirado por Deus, ele chamou e disse: olha, não comete nas brigas, nós somos parentes. A terra está na tua frente. Eu te dou prioridade de escolha. Escolhe. Se tu for para o leste, eu vou para o oeste. Se tu for para o sul, eu vou para o norte. Mas vamos nos separar, escolhe a terra. Ele, com os olhos carnais, olhou para a esquerda e viu as campinas de Sodoma e Gomorra, bem enregadas, bem verdinhas. Disse: é para cá que eu vou. As terras da direita eram terras do semiárido, pedra, cacto, areia, pouca pastagem, tinha que cavar poço para achar água, mas era para onde Deus tinha mandado Abraão. E quando ele entrou lá, Deus falou com ele e disse: Abraão, eu sou o teu Deus, o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós temos que andar, irmãos, na presença de Deus. Os olhos dele estão sobre nós, dia e noite. Nós não temos como nos esconder da presença dele. E como chama de fogo, ele sabe tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos pensando. E nós temos que andar na presença dele, ser perfeito, porque ele conhece os que são seus. O profeta Naum, escrevendo, profetizando para o povo de Judá, em dias muito terríveis, quando eles estavam escravos de Babilônia, ele disse assim: o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que são seus. Naum capítulo 1, versículo 7. Irmão idoso, Deus tem um plano contigo. Se Ele te manteve até hoje de pé, é porque tu tem utilidade na obra dele. Se Ele te permitiu chegar na velhice, é porque Ele tem um projeto contigo. A nossa vida está nas mãos dele, os nossos dias estão todos contados e nós não vamos passar nem um dia mais do que Ele determinou. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, vamos fazer a obra dele. Vamos anunciar que o Senhor é bom, que Ele é reto, que nele não há injustiça, e que os que estão plantados na casa do Senhor serão viçosos e florescentes. Na velhice ainda darão frutos para anunciar que o Senhor é reto e nele não há injustiça. Pode ter testemunho maior que esse, nós anunciar que o nosso Deus é reto, que nele não há injustiça, e que Ele nos conhece, sabe os que são seus? Não pode. Ele é o nosso Deus. Eu conheci um irmão que pertencia aos Gideões. Com 88 anos ele saía conosco para distribuir novos testamentos. E um dia ele apareceu canceroso. E nós fomos visitá-lo, fizemos um culto na casa dele. E ele disse: eu, o irmão fulano, estou muito bem. Gozo de uma saúde sensacional. Tudo está correto e certo comigo. E já estou indo para casa. Dentro de poucos dias estarei no lar. O meu corpo, esse está doente. Mas esse é carne e sangue, esse não vai herdar o reino do céu. Mas eu, o homem interior, gozo de saúde muito perfeita. Isso é confiança em Deus, irmão. Isso aí não vem do otimismo da juventude. Isso aí não vem da experiência da meia-idade. Isso aí vem da certeza de termos o nome escrito no livro. O Senhor está interessado em todos nós. Ele cuida de nós dia após dia. E Ele quer que nós, como Caleb, sejamos tão fortes como no passado. Se não tivermos a força física que tinha o Caleb, porque aquilo foi um milagre excepcional de Deus, devemos ter a força espiritual dos que esperam no Senhor. Porque os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que garante a nossa trajetória, independente da idade que tivermos. A palavra de Deus diz ainda que
é honroso, os cabelos brancos são honrosos na casa do Senhor. Contam a experiência de quem anda com Cristo há muitos anos. Vale a pena, irmãos, seguirmos a Jesus dia após dia. Deus nos fez, irmãos, para vivermos eternamente. O pecado que destruiu esse vínculo da eternidade física, mas Jesus veio para restaurá-lo e restaurou aqueles que o aceitam. E nós não precisamos temer os desenlaces da vida, porque aqui nessa terra tudo é passageiro. Para o salvo até a morte é passageira. Ela um dia vai cessar seu aguilhão, mas enquanto estivermos nesse corpo andando nessa jornada, vamos confiar em Deus, irmão. O nosso Deus não falha e Ele nos garante em todos os momentos da vida. São muitas as histórias de pessoas idosas que brilharam nas mãos do Senhor. A Bíblia não diz com que idade o Caleb morreu, mas nos conta que com 85 anos ele foi um homem de grande valor e deu exemplos a um povo que estava tomando posse da sua herança. Ela nos fala também em Josué. Josué, o comandante do Caleb, o homem que foi o ajudante de ordens de Moisés e teve permissão de subir no monte com ele. O Josué estava com quase 110 anos, ele faleceu com 110 anos. E antes dele falecer, ele reuniu toda a nação de Israel. E disse para eles: eu já estou velho. E vocês me conhecem. E conhecem a minha história, porque é a mesma de vocês, e vocês estão lembrados de quando nós estávamos no Egito, quando a idolatria nos cercava, quando os falsos deuses nos oprimiam, quando nossos filhos eram oferecidos em sacrifício a demônios e nós não podíamos atuar. Vocês não estão esquecidos de nada disso. E vocês estão lembrados de como Deus nos introduziu milagrosamente nesta terra. E hoje nós estamos aqui prosperando. E muitos de vocês estão esquecendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu quero fazer vocês lembrarem os deuses do passado e o nosso Deus atual. E quero dizer para vocês, façam um estudo comparativo e escolham a quem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos, independente da idade, tomar essa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem coisa melhor que servir ao Senhor, irmãos. A carta aos Hebreus diz que Ele não é injusto para esquecer a nossa obra, o que fazemos na obra dEle. Ele tem tudo anotado e Ele é o justo galardoador de todos os que o buscam. O Senhor não nega bem algum aos que andam na retidão. Nós temos aqui na igreja de Santa Maria um versículo que é um brado de guerra, irmão. Está lá no Salmo 29, diz: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor tem dado força a nós, irmãos. Ele nos tem abençoado com paz. Nas muitas tribulações que a nossa sociedade tem passado, nos apertos, nos solavancos da vida, Ele tem nos abençoado. Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado paz, porque Ele é o Deus da paz. Ele nos dá aquela paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Essa paz o mundo nem sempre pode entender, mas nós entendemos, e mesmo na velhice nós podemos anunciá-la aos que não conhecem, porque temos uma missão de ganhar almas para Jesus. Imagine, irmãos, o velho João, o apóstolo João, o único dos discípulos do Senhor que morreu de morte natural. Com 96 anos ele foi parar na ilha de Patmos por causa das perseguições à igreja.
A ilha de Patmos é um rochedo calcinado no meio do mar Egeu. Não tem árvores. No verão é um forno calcinante e no inverno é um congelador. Eu não sei em que estação do ano ele foi parar lá. Eu sei que a situação dele não era boa. A idade dele não recomendava uma prisão e muito menos uma tortura. O comportamento dele nem se fala, ele era um homem de Deus, não precisava estar lá. Mas Deus permitiu que ele passasse pela provação, que ele fosse perseguido. E ele não desanimou, mas ele ficou triste. E ele começou a olhar para a perseguição. Foi olhando para a perseguição e foi desviando a atenção de Jesus. E é por isso que quando Jesus chamou ele, chamou pelas costas. Não foi Jesus que chegou pelas costas, foi ele que virou as costas para Jesus. E ele se virou e atendeu. E Jesus estava na frente dele. Os seus cabelos eram brancos como a lã. Os seus olhos eram penetrantes como chamas. Da sua boca saía uma espada aguda. Os seus pés eram como um latão de bronze polido que pisava as brasas e o fogo da perseguição. E ele disse: João, o que vês, escreve. E aí ele se apresenta: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o verdadeiro, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que vos chama, vos ama e com o seu sangue vos comprou dos vossos pecados para serdes com ele reis e sacerdotes. Isso aí foi com um velho de 96 anos.